Hoje, a gente vai mergulhar nas páginas de um dos livros mais impactantes e, olha, mais duradouros já escritos. É uma obra que não nasceu numa biblioteca chique, mas sim numa cela de prisão, e que mesmo assim conseguiu moldar o jeito de falar e a fé de milhões de pessoas por mais de 300 anos. Esse livro é O Peregrino, de John Bunyan. Foi publicado lá em 1678 e o alcance dele é simplesmente monumental. Já foi traduzido para mais de 200 línguas e continua sendo lido no mundo todo. Mas para a gente ter uma ideia real do tamanho desse impacto, tem um fato que é impressionante. Essa citação que está no prefácio do próprio livro diz tudo, né? A gente está falando de um livro que foi mais lido que Shakespeare, mais lido que Dickens. A grande pergunta é: como é que uma história tão antiga, que foi escrita dentro de uma prisão, conseguiu ter um impacto tão profundo que dura até hoje? E para entender a obra, primeiro a gente precisa conhecer o homem por trás dela, porque a história do John Bunyan é tão dramática e, de certa forma, improvável, quanto a do próprio personagem que ele criou. Pois é, o Bunyan não fazia parte da elite literária, longe disso. Ele era filho de um funileiro, um trabalhador simples. A autoridade dele não vinha de diplomas, mas de uma convicção que foi forjada no meio do caos, num dos períodos mais turbulentos da história da Inglaterra. A vida do Bunyan foi literalmente um turbilhão. Ele foi soldado numa guerra civil, depois virou um pregador independente e, por causa disso, ele bateu de frente com o poder do Estado. Quando a monarquia voltou ao poder em 1660, começou uma era de perseguição religiosa muito intensa. E é aqui que a história fica realmente extraordinária. Por quase 12 anos, o Bunyan ficou preso só porque se recusou a parar de pregar. Foi nesse confinamento, numa cela escura e superlotada, que ele imaginou e escreveu esse clássico mundial. Pensa só, enquanto o corpo dele estava preso, a imaginação voava livre. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia toda se reflete na estrutura do livro. A genialidade do Bunyan não foi só contar uma história de aventura, mas usar essa história para explorar o fundo da alma humana e espiritual. E ele faz isso usando um recurso literário bem específico. O Peregrino é uma alegoria. E o que isso quer dizer? Bom, de forma simples, significa que nada na história é só o que parece. Cada personagem, cada cidade, cada obstáculo representa uma ideia abstrata. A tentação, o desespero, a fé, a esperança. É como se fosse uma história com duas camadas de significado. E o Bunyan deixa isso bem claro, ele não faz mistério. O protagonista não se chama João ou Ricardo. O nome dele é Cristão. Ele não vem de uma cidade qualquer, ele vem da cidade da destruição. E nas costas, ele não carrega uma mochila, mas sim um fardo. A história que a gente lê é a jornada, mas o significado por trás é a transformação espiritual. Agora que a gente já entendeu o como, vamos dar uma espiada no o quê. Como essa jornada famosa realmente começa. A primeira cena é uma das mais icônicas da literatura mundial. É essa a imagem inicial. Um homem em crise, angustiado, que percebe que a cidade dele está condenada e que ele carrega esse peso terrível nas costas. É um estado de desespero total que dá o pontapé inicial para toda a narrativa. Ele não sabe para onde ir até que alguém aparece para ajudar. Então, surge um personagem chamado Evangelista, que dá a ele a primeira e mais importante instrução. Fuja da destruição que está por vir e siga em direção a uma luz que brilha lá longe. Lá ele vai encontrar uma pequena porta, o portão estreito. Ou seja, a jornada começa com um ato de fé, correr em direção a algo que mal se consegue ver. Mas o caminho, claro, não é nada fácil. De cara, ele já enfrenta a pressão dos vizinhos, que acham que ele enlouqueceu. Logo depois, ele cai no pântano do desespero, que é uma metáfora brilhante para aquele sentimento que paralisa a gente, sabe? A dúvida, a tristeza. O companheiro dele desiste, mas Cristão, mesmo com todo aquele fardo, continua lutando para sair. E logo em seguida ele encontra o Senhor Sábio Mundano. Esse personagem é a personificação daquela tentação de buscar um caminho mais fácil, mais respeitável para os nossos problemas, sabe? Uma moralidade superficial em vez de uma mudança de verdade. E ele quase consegue convencer o cristão a abandonar o caminho mais difícil. Depois de levar uma bronca do evangelista por ter se desviado, o cristão finalmente chega ao seu primeiro grande objetivo, o portão estreito. E em cima do portão tem uma inscrição: batei e abrir-se-vos-á. Esse é o momento chave, o verdadeiro começo da peregrinação dele, o ponto a partir do qual não tem mais volta. Então, a gente já viu o autor, a técnica literária e o começo da história.
Mas tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Por que essa história ainda é relevante? Por que continuamos falando sobre ela tantos séculos depois? A resposta não está só no significado religioso. Está na maneira como a história do Bunyan consegue tocar em algo que é fundamental da própria condição humana, não importa a época ou a cultura. O apelo é universal. A ideia de carregar um fardo, seja de culpa, de ansiedade ou de arrependimento, é algo com o qual todo mundo se identifica. A jornada em busca de algo melhor é um dos temas mais antigos da humanidade. Mas o ponto-chave foi a linguagem do Bunyan. Numa época em que literatura era coisa da elite, ele escreveu na língua do povo. E essa simplicidade não foi uma limitação. Foi uma escolha revolucionária que tornou a história acessível a todos. E essa imagem resume o coração da história de um jeito brilhante. É sobre a busca, é sobre a esperança de que, não importa o peso do fardo ou a dificuldade do caminho, existe um destino que vale a pena e uma porta que vai se abrir, se a gente tiver a coragem de bater. E essa é a reflexão final que a obra deixa. A linguagem é do século XVII, mas a pergunta central é completamente atemporal. A história convida cada um de nós a pensar na nossa própria jornada. Quais são os fardos que a gente carrega? Quais são os nossos pântanos de desespero? E, o mais importante, qual é a cidade celestial que a gente busca alcançar? A resposta para isso, assim como a jornada do cristão, é profundamente pessoal.